Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Já é complicado, né? Deus vai lá e me enche a igreja ainda. Glória a Deus. Louvado seja Deus por isso. Aleluia. Como diria a pastora, isso já estava marcado com Cristo um dia. Glória a Deus. Irmãos, é muita felicidade e gratidão para mim essa oportunidade. É uma coisa que eu mesmo não via na minha vida, mas eu creio realmente que as minhas pastoras um dia já enxergaram isso. E falar da palavra de Deus para mim é muito emocionante e muito gratificante, porque eu fui criado em berço cristão e eu tive uma vozinha que Jesus a recolheu com 60 anos de ministério. Então eu acho que Deus tem um propósito na minha vida desde muito antes. Assim como a própria palavra dele diz que desde o ventre da minha mãe, Deus já me conhecia. Desde a fundação do mundo, eu já estava ali. Amém. E o projeto dele para a minha vida também estava ali. Deus ministrou muito esse tempo comigo, não só desde o momento em que o Léo falou dessa oportunidade de ministrar, mas é algo que tocou meu coração. Como aqui é um culto de jovens, né? 35 é jovem? Muito. Porque 35, eu sou novo com os velhos, sou velho com os novos. Não sei. Mas é uma ministração que eu ouvi, eu presenciei essa ministração, porque eu, quando jovem, sobre essa palavra que eu vou ministrar, eu frequentei muito tempo uma igreja, mas pouco prestei atenção naquilo que Deus falava na minha vida. Então, quando essa oportunidade chegou na minha vida, Deus colocou muito forte no meu coração em relação a isso, que foi um estudo que o pastor Cícero uma vez ministrou, falando sobre mente passiva. Eu acho que se eu tivesse prestado atenção, né, eu acho que eu teria tirado algumas pedras no meu caminho, né? Mas eu, como jovem, né, que frequentador de igreja, naquele momento eu não prestei atenção nisso. E hoje, esse tempo Deus tem plantado isso no meu coração, e eu tenho buscado muito a Deus em relação a isso, sobre a minha mente, sobre a passividade da minha mente. E realmente, quando eu entendi o significado de tudo isso e aquilo que Deus queria me mostrar através da palavra dele, muitos muros na minha mente foram levantados. Eu já vou explicar isso. E muitas coisas da minha carne foram destruídas. Porque eu aprendi, estou aprendendo um constante aprendizado em preparar a minha mente para tudo que Deus fala ao meu coração, para tudo que Deus fala ao nosso coração. E eu já tinha conversado com o Thiago uma vez. A nossa mente, isso ficou muito forte no meu coração. A nossa mente é a sede da nossa alma. Eu procurei entender isso, eu procurei buscar isso em Deus, e Deus fez grandes coisas na minha vida, na minha personalidade, no meu caráter. Tem muito a melhorar, mas eu comecei a encontrar um caminho. Amém. Comecei a entender que a palavra de Deus, ela precisa ser não apenas lida, mas entendida, porque a
nossa vida como cristão, ela é ouvir, é ver, ouvir, praticar e crer. Isso aí uma vez eu ouvi de um irmão meu também, que a vida do cristão tem que ser ouvir, crer e praticar. Ouvir, crer e praticar. E eu falei, o Thiago uma vez falou para mim que ele estava um tempo aí sem assistir vídeo, porque ele estava fazendo um jejum de vídeo. Eu não queria ver isso aí. Mas eu entendi por quê. Porque as ministrações e aquilo que a gente ouve sobre a palavra de Deus através dos homens de Deus na internet é sempre uma bênção. E eles edificam muito a nossa vida. Mas o que realmente Deus quer revelar ao nosso coração é o secreto. E o secreto acontece através do momento em que você entende e compreende a palavra de Deus. Só que para você compreender a palavra de Deus, você tem que entender que você tem que estar com uma mente ativa. E uma mente ativa é contrária da passividade. Passividade é quando você está num estado parado, como se fosse um exercício físico. Tá certo? Você fala que vai correr, mas nunca vai. Você fala que vai caminhar hoje, mas nunca vai. Isso é uma indireta? Não. É direta. Não é indireta. Mas isso nos deixa numa situação de passividade. E a nossa mente também ela precisa ser exercitada. E para que isso aconteça, a gente precisa caminhar, ou seja, a gente precisa começar a buscar. Tem que sair do lado da nossa passividade mental e começar a buscar aquilo para que isso comece a fazer sentido, a palavra comece a fazer sentido. E quando eu falo passividade, não é tipo assim, passividade chega a um ponto da nossa vida, da nossa mente, que a gente deixa até de orar. Alguém já passou por isso, sabe? Exatamente. A passividade na nossa mente, ela é fruto de muitas coisas. Né? Só que Deus, Ele fala na palavra dEle para que a gente vigie em relação a isso. Vou abrir aqui. A passividade é o contrário da atividade, algo perigoso que Deus nos ensina a dedicarmos a ficarmos sóbrios e ativos. 1 Pedro 5,8. Will, você ajuda a gente aí? 1 Pedro 5,8. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, nosso inimigo, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem deva devorar. E que devemos reavivar a chama que há em nós. 2 Timóteo 1,6. Por esse motivo, uma vez mais, quero encorajar-te, que reavives o dom de Deus que habita em ti, mediante a imposição das suas mãos. Então aqui, a palavra de Deus diz que a nossa mente tem que ser preparada por quê? Porque Deus nos deu o Consolador, o Espírito Santo que mora em nosso coração, amém? Amém. Só que também a palavra de Deus diz que o diabo anda ao nosso derredor. Deus está ao nosso redor, mas ao nosso derredor está o diabo. Então aí Deus ele já explica para a gente que precisamos estar sempre ativos com a nossa mente, porque sabemos que tem alguém, algo querendo destruir aquilo que Deus tem para nós. Então a nossa mente sempre tem que estar ativa em relação a tudo que Deus quer revelar ao nosso coração. E para que isso aconteça, a gente precisa preparar a nossa mente, ativando ela. Como é que a gente ativa a nossa mente? Por essa razão, estou lembrando que mantenha viva a chama do dom de Deus que está mediante a imposição de suas mãos. Deus capacitou a nossa vida, capacitou o nosso coração
a servirmos a Ele. A gente, a partir do momento que aceitamos a Cristo e decidimos viver a verdade do Evangelho, Ele nos capacita em todos os momentos da nossa vida. Só que Deus, como eu falei ontem, a pastora sempre fala que a mesa está posta. Amém, pastor? Só que Deus não vai fazer o seu prato. Uau. A mesa está posta, mas Deus não vai fazer o seu prato. E essa fome que você tem dele hoje, e você só vai chegar a desejar Deus de todo o seu coração e ter essa fome e sede do Espírito Santo a partir do momento que você se levante e faça. Porque Deus quer ver de você. Porque o que acontece na passividade? A passividade da nossa mente é: você tem boca, mas você não ora. Você tem perna, mas você não corre. Eu falo assim: correr é fazer a obra de Deus. Você não tem a disposição de fazer e correr para o alvo que é Cristo. Correr para o alvo que é o reino de Deus. Você, o que você faz? Eu falo isso porque eu fiz muito tempo isso e realmente às vezes eu faço. Eu espero chegar próximo domingo para que alguma das pastoras, ou do Léo, ou do Will, ou do Thiago, eles busquem a Deus incessantemente durante a semana toda e eu chegue aqui e só me alimente. Eu quero que eles façam o meu prato. Aí mora passividade. E a igreja de Cristo não é passiva. A igreja real do Evangelho de Cristo é ativa. Nenhuma alma, nenhuma vida é conquistada por Jesus Cristo através da nossa vida se formos passivos. Eu tenho aprendido isso porque eu tenho sido muito passivo em relação a muitas coisas. A passividade ela não fica só porque eu entendo o seguinte, eu acho que a maioria também vai entender. Nosso primeiro ministério, todos aqui que possuem um ministério dentro da igreja, aqueles também que não possuem algum ministério aqui na igreja, irmão, você possui o principal ministério que Deus nos deixou, que é a família. Então eu tenho sido muito passivo em relação à minha família, o meu primeiro ministério. E Deus, como eu sempre falo com a pastora Laís, quando Deus dá uma palavra para a gente, primeiro Ele bate, né? Primeiro Ele ensina, porque aquela palavra é para correção, e graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso, porque eu entendi que Deus começou a falar. Eu falei com a minha esposa hoje, eu fico admirado e fico com muito desejo no meu coração mesmo, pastor, de chegar e ouvir as pastoras dizendo assim: Deus falou comigo, Deus falou no meu ouvido, Deus ministrou no meu coração. Irmãos, Deus fala comigo, Deus fala com o seu povo de diferentes formas. E como que Deus tem falado, e graças a Deus, porque eu me sinto muito mais vivo quando eu sou corrigido pelo Espírito Santo de Deus. E Deus fala comigo através da palavra dele. E não tem forma melhor de ouvir a voz de Deus senão pela palavra. Porque aqui não há mentira. Aqui não há o eu. Aqui não há. Aqui é o Espírito Santo de Deus sendo revelado. Aleluia. E eu hoje, nos meus 35 anos, posso dizer que hoje eu ouço a voz de Deus. Aleluia. E toda vez que eu ouço a voz de Deus, Deus tem me corrigido muito, Deus tem me ensinado muito, Deus tem falado muito ao meu coração, porque há coisas e há situações na minha vida que precisam ser mudadas e consertadas. Mas Deus, Ele, pela graça dele, irmãos, eu não sou digno de nada, de nada. Eu dependo dia após dia da misericórdia dele,
porque ela é a razão de eu não ser consumido todos os dias. E Deus tem falado muito no meu coração que eu vou te corrigir, filho, mas eu vou te usar também. E isso aí tem tocado muito no meu coração, porque para mim já bastava, sabe, pastor, ser corrigido por Deus. Para mim já bastava eu ler a palavra e Deus ministrar no meu coração e falar: meu Deus, como eu preciso da misericórdia de Deus, como eu preciso ter a minha mente voltada a Ele, como eu, sem a minha mente em Cristo, eu sou um lixo. E isso já me bastava, porque eu sabia que a partir do momento da correção de Cristo em relação à minha vida, o meu principal ministério ia ser mudado, ia ser transformado. Eu me casei há 12 anos atrás, praticamente, e minha esposa ela não era convertida. E eu ouvi muito, sabe, em relação a isso. Como eu sou do berço cristão, mas eu acho que Deus ele tem um propósito em tudo. E quando Deus confirmou no meu coração que ela seria a mulher da minha vida, Deus também falou que o tempo dele ia acontecer na vida dela também. Aleluia. Só que a minha maior preocupação em relação a isso, pastora, é que não fosse nada por mim. Não por mim. Eu queria que ela começou a frequentar a igreja junto comigo, mas porque eu era namorado dela. Mas eu clamava no meu interior: Senhor, que o Senhor um dia que ela tenha um encontro contigo, Senhor. Que ela realmente entenda aquilo, Senhor. Que ela realmente deseje o Senhor de todo o coração dela. Porque eu acho que a gente pode falar, a gente pode orar, e isso é muito importante. Algumas pessoas não acreditam, mas eu acredito muito na cobertura espiritual. Eu acredito muito que se Deus me colocou aqui hoje para falar da palavra dele, foi porque um dia alguém ministrou sobre a minha vida ali no secreto. Então Deus tem falado muito no meu coração, porque eu creio que a minha avó falecida orou pela minha vida. Eu não tenho quantas vezes no meu auge da rebeldia, eu chegar da rua, da balada, da bagunça, porque apesar de eu ser criado dentro da igreja, eu também conheci o mundo, e ver minha mãe orando. Gratificante isso, saber que Deus cuida de você. A pastora falou também para mim uma vez que ficou tempo fora da igreja, a outra também pastor ficou, e isso reforça muito mais no meu coração que Deus tem preparado o povo dele, e não tem como a gente fugir da graça do Senhor. Ele nos escolheu, somos escolhidos em Cristo. E voltando àquilo que eu tenho ministrado aqui sobre a palavra que Deus falou, eu vou passar. Will, abra Romanos 12:2. Não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação
das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Irmãos, essa palavra tem mexido muito também comigo, quando Deus revelou ela a mim sobre isso, sobre esse tema. Porque como é que a gente renova a nossa mente em relação a Cristo? A gente precisa construir, porque a nossa mente, irmãos, deixa eu começar lá do começo. A nossa mente, ela sem Cristo, era um alvo fácil. Tudo que é lançado pela mídia, tudo que é lançado pelo sistema, tudo que é lançado pelo mundo, sem Cristo, a nossa mente é um alvo fácil. Como é que a gente constrói, como é que a gente consegue resistir a isso, a esse sistema? Eu falo porque eu tenho uma filha pré-adolescente que está chegando nessa fase, e realmente hoje é muito difícil para os pais essa luta contra o sistema que é nos imposto. Mas Deus nos ensina a como fazer isso. Precisamos construir muros na nossa mente, porque elas muradas, o inimigo ele não tem poder para tomar nada que Deus já nos prometeu. Só que para que construirmos muros na nossa mente, precisamos ativar a nossa mente. É disposição, irmãos, é disposição. Eu tive tanta vontade quando eu era jovem. Nossa, estou falando quando tivesse 60 anos. Mas depois dos 30 também, nada. Eu tinha tanta vontade. Eu gostava do copão, eu gostava do rolê, eu gostava do radandã, com a motinha. Né, amor? Você lembra da motinha, não? Escapamentão, pai, descia sem capacete, descia nas adegas da vida e tome. Eu tinha disposição para isso já. Tinha. Só que, irmãos, vou ser bem direto, eu falei para o pastor que seria. O caminho ele é estreito. E você tem que estar ativo para caminhar nele. Porque o caminho largo para uma mente passiva é assim, facinho. O caminho largo ele é muito mais gostoso, ele é muito mais fácil, ele é muito mais acessível. Porque a sua mente já está cauterizada naquilo. Você foi criado desde a sua juventude naquele sistema. Só que servir a Deus é posicionamento. Servir a Deus, irmãos, não é emoção. Se quer se emocionar, escuta uma música triste e vai dormir. É emoção? Não. Se quer se emocionar, se quer realmente viver o que é a palavra de Deus, você decidiu no seu coração que eu vou abdicar da minha vida gostosa, que eu acho que é gostosa, né? Porque ainda não conheceu o que é bom, perfeito e agradável. Aleluia! Se você está disposto a mudar o seu caráter, mudar a sua vida e mudar o seu rumo, entenda, o Evangelho é pauleiro. Glória a Deus. Não é fácil. Não é fácil. Você vai renunciar todos os dias àquilo que você quer. Aquilo que a sua alma está ali, Por que acontece isso? Tudo é jogado a nós hoje, pastora Larissa. A gente vê pela imagem, aquela imagem vem à nossa mente, a nossa mente constrói e a nossa alma deseja. Então a gente olha, a gente pensa e a gente deseja. Irmãos, o que a gente tem consumido hoje? Porque o meu desejo hoje, no fundo do meu coração, é servir a Deus todos os dias da minha vida. Aleluia! Porque um dia eu decidi parar de consumir aquilo que me aprisionava no mundo.
E foi uma atividade. Naquele momento, eu realmente entendi que a minha mente passiva não me levaria a lugar nenhum. A pastora Laís vem falando há muito tempo também sobre o nosso corpo. E eu tenho relaxado muito com o meu corpo. Tenho consumido muita besteira e comido muita porcaria e engordado um monte. Mas eu entendo que é um lugar que eu também preciso mudar. Que aqui é o templo do Espírito Santo de Deus. Aqui é o templo do Senhor. E se eu realmente quero servir a Deus por muito tempo na minha vida, eu preciso cuidar do meu corpo. Eu preciso cuidar do meu espírito, consumir a palavra dele. E eu preciso cuidar da minha alma, desejando a presença dele na minha vida. Aleluia. É muito louco o que Deus faz na nossa vida, porque eu preciso contar o meu testemunho aqui, porque é uma coisa que poucas pessoas falam, né? Eu tenho falado muito com o Thiago também passou pela mesma situação que eu. Mas isso só mudou na minha vida quando eu decidi realmente buscar Deus. Por muito tempo eu fui viciado na pornografia e na masturbação. Isso não é novidade para jovem nenhum. Amém? Amém. Amém? Amém. Senão não é só eu. Aí é sacanagem. E, irmãos, isso é uma porta do inimigo muito séria na vida do homem. Eu estava conversando com o Thiago, acho que não sei se foi com o Thiago ou com o Léo, não sei. Eu tenho lido esse tempo que eu tenho buscado a Deus e Deus ministrando a meu coração. Eu tenho procurado muitos dados em relação à pornografia. Tem um dado que fala assim: todos os canais de streaming, todos, a Amazon, Netflix, HBO, todos. Se a gente for juntar toda a receita deles, toda que eles ganham anualmente, a pornografia ganha o dobro. Então isso não é por acaso. A pornografia não é algo por acaso. A pornografia é um sistema imposto para te levar, imposto pelo inimigo, para te levar à destruição. A gente ouve muitos absurdos falando que a masturbação ela previne o câncer de próstata. Irmãos, tudo isso é implantado. Não tem nada disso. Porque a pornografia é um vício como qualquer outro. E eu falo assim, vício, eu não estou falando de vício assim, de personalidade, estou falando do vício mesmo. Cocaína, todo tipo de droga. A pornografia tem o mesmo efeito na mente do cérebro da pessoa. Para você ter uma ideia, a pornografia e por exemplo, a pornografia associada à masturbação, ela causa um prazer de 6 segundos no homem. 6 segundos. Só que aquilo vicia tanto ele que nunca mais ele quer parar com aquilo. Isso não é brincadeira. Isso é muito sério hoje. E por que há isso? E por que isso toma tanta força hoje em dia? Porque hoje em dia ela é muito mais acessível. E eu vejo muitos jovens, que através da pornografia eles adquiriram ansiedade, depressão, síndromes, pânico, porque isso é uma obra maligna na mente do homem. E realmente isso, não tratado,
e não consertado pelo Espírito Santo, porque somente Ele pode tratar você em relação a isso. Porque o espaço vazio também é um lugar. A sua mente hoje, se tiver um espaço vazio e não tiver Deus, você pode acreditar, o inimigo está ali. Então esse espaço vazio na nossa mente, ele só é preenchido com o Espírito Santo de Deus, com Deus. Quando ele preenche esse vazio da sua mente, o seu desejo muda. Porque a sua mentalidade mudou. Eu não disse que você olha, você pensa, você sente. Aquilo que você busca em ver, aquilo que você busca em ver, você não vê mais. Aquilo que você busca pensar, você vai deixar de pensar. E aquilo que você deseja, você vai deixar de desejar. Então olhe para a cruz, pense em Jesus e sinta o Espírito Santo. Aleluia. É isso que pode transformar a vida de qualquer um. É somente Deus. Eu falo isso porque eu tenho uma filha pequena. E vivemos um mundo mal hoje. É muito acessível. O que era feio hoje é moda. O que era vergonhoso hoje é exposto. E Deus tem falado, e quando eu disse que Deus falou muito no meu coração em relação ao meu primeiro ministério para a minha família, é exatamente isso. Hoje eu estou sendo pai mau. Hoje minha filha ficou em casa, brava com o pai, emborrada, com o beição lá no chão, porque mais uma vez ela ouviu um não do pai dela. A minha filha mais velha, ela tem passado por psicólogos e tal, e o psicólogo até relatou a minha esposa que ela é muito grudada a mim, ela fala muito de mim, ela chama muito meu nome, ela se vê muito dependente do pai, assim, sabe? Ela vê o pai assim. Só que Deus só me trouxe aonde eu estou, pastor, porque um dia o meu pai e a minha mãe também foram os meus vilões. Acho que Deus só me colocou aonde eu estou hoje, pastor. E estou iniciando, mas eu estou começando, pastor. Eu estou começando. E eu não vou parar. Amém. Amém. Eu conversei com Deus naquela noite, daquela bênção de casamento, que eu falei que seria a última vez que eu deixaria de servir a Deus. A partir daquele dia eu serviria a Deus até o último dia da minha vida. Aquela decisão foi tomada naquela noite, desde aquela noite. Já vamos fazer um ano, hein? Já fez. Já fez, né? Fez um ano. Eu decidi nunca mais, por motivo nenhum, por circunstâncias nenhuma, deixar de fazer e cumprir o propósito que Deus tem na minha vida. Amém. Foi uma decisão que eu tomei. Eu ativei no meu coração, a minha mente, e eu fui lá me servir. E graças a Deus por isso, que eu entendi realmente a palavra de Deus. A gente vê em Coríntios aí Paulo, misericórdia, né? Aquelas igrejas que só esperavam que fala, o que será que ele vai falar? Ai, agora vou me encher. Agora ninguém buscava. Não é essa igreja que Deus virá recolher. Deus virá recolher aquela igreja que realmente quer fazer a obra de Deus, que entende o reino de Deus, que entende a vontade de Deus, que quer buscar Deus, que quer o secreto de Deus, que quer clamar a Deus, que quer falar de Deus, que quer pregar a Deus, que quer trazer mais almas para o reino, que entende que tudo isso aqui é passageiro, que tudo isso aqui vai acabar um dia, que tudo isso aqui é pó. Aquilo que está te atormentando hoje vai acabar, irmão.
Aquilo que está te ferindo hoje, um dia vai ter fim. Aleluia. Todo choro, toda dor, toda preocupação, toda falsidade, toda traição vai acabar. E é isso que nos traz a esperança do Maranata, na hora, daquilo que Deus tem para nós. E é esse Deus que eu quero servir hoje. E deixa eu voltar lá, a minha filha ficou brava hoje comigo porque ela ouviu o não do pai dela. Só que eu falei não e vou continuar falando não. Porque eu sei que o mundo pode dar tudo o que ela quiser. Só que o limite ela vai ter que entender pelo sacerdote da casa, que sou eu. Falo para os homens agora, para os pais: irmãos, vocês precisam tomar posições como pais. Eu aprendi muito isso também. Eu ouvi uma ministração de um pastor que ele falou assim: o povo evangélico, porque o cristão mesmo ele não é assim, mas o evangélico hoje, o homem evangélico, ele é muito acadelado, ele é muito mimizento, ele espera que tudo aconteça da forma que ele quer, ele espera que tudo haja da forma que ele espera, que ele precisa, e ele espera que a educação dos filhos dele seja a responsabilidade da mãe, da escola ou da igreja. Não, é você, irmão, você, pai, é você. A minha filha hoje, talvez ela esteja me vendo como um vilão, como eu também vi a minha mãe e o meu pai. Mas o dia que eu me casei e o dia que eu deixei de frequentar a casa dos meus pais, que eu mudei dali, a minha mãe conta isso, mas eu não cheguei a ver porque eu já tinha me mudado. Meu pai pegou minha roupa de casamento assim e começou a cheirar e chorar. Ele falava assim: nunca mais vou ver meu filho, ele foi embora, meu menino foi embora, meu homem foi embora. Ele só casou. E minha mãe falou a mesma coisa: ele só casou, Gerson, calma, ele não morreu não, calma. Mas isso aí eu entendi também na hora, eu achei muito engraçado, mas depois eu entendi. Aquele momento que meu pai chorou, cheirando a minha roupa, não foi porque eu fui embora, não foi porque eu casei. Porque naquele momento ali, eu tenho certeza que no coração dele falou assim: que pai que eu fui? Será que ele está pronto agora? Será que a caminhada dele, ele vai entender? Eu morava no São Roque aqui, ó, e a igreja que eu frequentava era da Cima da Pioneira. Lembra? Agora, antiga. E a gente vinha a pé, lá da quadra do São Roque, a pé, todo sábado e domingo, adorar a Deus. Eu pequenininho, lembro até do sapato que meu pai usava no pé, quando a gente ia para a igreja. Eu lembro, pastora, do dedo do pé do meu pai que doía, por causa do sapato de ter caminhado. Eu lembro de estar segurando a mão do meu pai, indo para a igreja. E ali eu não entendia, porque eu era muito jovem, mas ali era uma semente, sabe? Ali meu pai falou assim: não, porque eu tenho uma irmã deficiente. Quando minha irmã deficiente nasceu, meu pai, apesar de ter sido evangelizado pela minha avózinha, ele também um dia decidiu deixar de servir. Eu nasci, meu pai no mundo, meu irmão nasceu, meu pai no mundo. Quando veio minha irmã mais nova, deficiente, aí ele entendeu. Ele entendeu que Deus falou assim para ele: filho, você vai ser meu. Você querido, você vai estar aqui. Eu tenho um plano, eu tenho um projeto para a tua família, e você vai plantar na sua casa assim. Foi isso que aconteceu. Meu pai, muita dor no coração pela minha irmã. Minha irmã ela não anda, não fala. Ela vai fazer 32, né? 30, né? Vai fazer 30 anos. É mais nova. Ela não anda, não fala. Minha mãe, ninguém, o Biano.
foi difícil, foi muito difícil. Hoje ela se alimenta por sonda. E minha mãe abdicou da vida dela para cuidar da minha irmã. Mas eu creio que tudo isso é um projeto de Deus na vida do meu pai, da minha mãe, do meu irmão. Meu irmão é o meu orgulho. Meu irmão, eu não tenho nem falado, meu irmão é um servo de Deus, sabe? Isso é. Se uma vez eu perguntei para o meu irmão assim, eu lembro num retiro de carnaval. Ele falou assim, eu perdi perdão para ele. Falei, me perdoa, cara. Ele falou, por quê? Você não fez nada. Falei, eu não fui um bom exemplo para você de cristão. Aí ele falou assim para mim, César, você foi sim, mano. Claro que você foi. Eu falei, imagina. Pô, você sabe que eu era da igreja, eu vivi desviado, aí fiz um monte de coisa, até tentei levar você junto para gandaia. Eu não fui um exemplo. Ele falou assim, você foi. Porque aquilo que você fazia de errado, eu entendia que aquilo era para ser feito certo. Aquele caminho que você também trilhou e começou a chutar pedra, aquele lugar eu não queria pisar mais. Eu entendia que aonde tu ia para você, eu não queria sentir aquela dor. Eu entendia que aonde o mundo te levou, aquele ali não ia ser o meu caminho. Então, você foi sim um exemplo. Teve pedras ali que eu não chutei porque você chutou. Então, meu irmão, quando Deus tem um projeto na sua vida, jovem, você pode estar achando que por mais que você esteja no erro, Deus não está vendo você. Deus está vendo você e Deus tem um propósito e um projeto na sua vida. Acredite, eu também não acreditava. Mas eu sei que o tempo de Deus ele é assim. Não é na nossa vontade, não é do nosso jeito, não é como queremos. Mas é no tempo dele. E eu agradeço realmente a Deus por Ele ter ministrado no meu coração e que vocês entendam nessa noite que precisamos renovar a nossa mente dia após dia para que possamos seguir caminhando na vontade de Deus, possamos construir muros na nossa mente fortificados pelo Espírito Santo de Deus e que possamos realmente vencer o maligno, preparando a nossa mente dia após dia da nossa vida. Porque nessa preparação ela vai ser dura, viu, irmão? Vai ser difícil, vai ter dia que você vai olhar para a Bíblia, ai meu Deus do céu, vamos lá, mas é nesse momento que Deus vai falar no seu coração. É aquele momento que você está preocupado com o seu trampo, aquele momento que você está preocupado com a sua família, com os seus filhos, com a igreja, pastor, aquele momento que você está, ai meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Aí você fala, eu não estou nem com cabeça para ler a Bíblia, mas vamos lá, eu sou crente mesmo, vou ter que ler. Na hora que você lê, Deus fala assim, lê aqui, porque agora eu vou falar com você. Agora eu vou tirar a sua preocupação, agora eu vou tratar o seu coração. Agora eu vou curar o seu físico. Agora aquela doença que te persegue vai ser curada. Agora aquela preocupação que te persegue vai ser sanada. Amém. Porque isso, irmão, a tela do celular e da televisão não vai fazer. Mas o Espírito Santo de Deus e a palavra de Deus, ela é capaz e realmente ela vai fazer. Ela transforma a vida. Amém. Ela cura enfermo. Aleluia. Amém? Amém. Eu não queria me alongar, pastor. Acho que Deus já falou à igreja que tinha para falar. Você só não concluiu da sua esposa. Minha esposa? Porque ela não conhecia Cristo. A minha esposa não conhecia Cristo. E é difícil para me falar, que eu começo a chorar e vou perder. É porque a gente passou muita coisa. Passou muita coisa. Eu já fui refém também de rede social. Ela também já foi refém de rede social. E houve situações muito desagradáveis na nossa relação pelas redes sociais. Eu já pedi perdão muito para ela, principalmente para ela e para Deus. Porque um dia eu errei.
acontecido no meu casamento naquele momento, eu teria perdido a maior bênção que Deus deu, que foi ela. Quando eu me casei, minha mãe fica brava comigo até hoje. Quando eu me casei, falei para minha mãe: mãe, a partir de hoje eu vou ser visitante na sua casa, tá? Ah, mãe, eu cuidei de você desde pequenininho. Troquei seu cocô, menino. Como é que você fala isso pra mim? Porque uma coisa que eu sempre desejei no meu coração, pastor, e sempre tive muito temor em relação a isso. Muito temor, muito. Apesar das minhas falhas, apesar dos meus erros, eu tive muito temor. Que eu saí dos meus pais e comecei uma família. Então hoje eu falo isso para ela assim. Ela é o motivo de tudo, sabe? Ela e as minhas filhas são aquilo que Deus me deu para falar: filho, não para, vai, tá difícil, mas vai, porque da mesma forma que eles viram os seus defeitos, um dia eles vão ver as suas qualidades. Um dia eles vão ver o Espírito Santo se manifestando na sua vida. Um dia eles vão ver a sua voz falando do amor de Cristo a outras pessoas. E é isso que eu tenho no meu coração. Em relação a gente vai ser ministrado a casamento, e eu creio que vai ser uma bênção. Creio que vai ser um divisor de águas na vida de muitos casais. Mas a minha prévia em relação a isso é: agradeça todo dia pela parceira que Deus deu do seu lado. Agradeça porque de todas as outras Deus escolheu ela para estar do seu lado. Porque a vida dela, junto com a sua, são um só. E Deus não quer só tratar de você, Deus quer tratar dela, porque vocês são um só. Vocês, casais, namorados, jovens, vocês são a luz do mundo. Vocês são reflexo do Espírito Santo para essa nação. E aquilo que Deus ministrar no coração de um de vocês, eu creio que será ministrado no outro também. Conversem mais. Eu tenho falhado muito com a minha esposa em relação a isso. Muito, porque o que acontece? Minha pastora falou que ela gosta muito de falar, né? Fala demais, né, pastora? Não falei que eu falo demais. Eu não falo, eu falo bastante também. Só que a forma de amar é realmente diferente. A minha forma de amar, pastor, é ouvir a dor dela, é ouvir o sofrimento dela e fingir que eu não liguei, fingir que eu não entendi. Eu ouço as dores dela, mas eu entendo que como sacerdote da minha casa, eu preciso estar ministrando a coração. Ela precisa ouvir de mim que Deus tem falado. E meu lugar como sacerdote da minha casa é o meu secreto, é o meu joelho no chão, é o meu choro no banheiro. Ela sabe que eu não sei, cada um tem o seu lugar secreto com Deus, o meu é no banheiro. Eu choro muito no banheiro, eu busco muito Deus, porque eu acho que é um momento que eu tenho ali que ninguém está me vendo, sabe, pastor? Parece que ali no banheiro é aquela privacidade mesmo, que ninguém está ali. E ali, o Mura uma vez falou também, o Mura falou que eu no banheiro dele também. Mas é ali o meu secreto. A hora que ela está dormindo e eu acordo,
Eu acordo para virar do lado, eu viro, aí antes de dormir também falo com Deus. Porque a preocupação dela não pode virar uma preocupação minha. Porque a preocupação dela tem que ser solução. E eu tenho que dar a solução para a preocupação dela. E a solução para a preocupação dela é só o Espírito Santo de Deus. Então, ministrar o coração dela, o Espírito Santo de Deus. Eu tenho que interceder pela vida dela, eu tenho que cobrir a vida dela de oração, dela, da minha filha, das minhas filhas. É esse o meu papel como sacerdote da minha casa. Aleluia. É começar em mim, começar em mim. Tem que começar, tem que ativar. Eu não posso ser mais passivo. Não tenho tempo, o mundo não tem mais tempo para passividade. O cristão não tem mais tempo para passividade. Você tem que ser ativo. O Evangelho da Salvação, igreja, é uma delícia, ele é difícil, ele é árduo, mas quando você entende, ele é tremendo. Mas eu vou explicar para vocês, igreja, o Evangelho do Reino, ele é muito maior. O Evangelho do Reino é entender que você não pode ser individualista na presença de Deus. Porque o reino não é só a sua casa. O reino não é só a sua mente. O reino são todos aqueles que anseiam e desejam a presença de Deus. E nesse momento, os seus preconceitos, o seu nojinho, o seu mimimi, a sua indiferença, ela tem que cair, porque a gente está falando de reino. E você tem que ter uma mente preparada para reino. Você precisa ter uma mente preparada para reino. Você tem que entender que aquela pessoa que te odeia, ela precisa de Deus. E você vai fazer o quê? Vai ficar de rancinho? Não. Vai lá e faz. Não conviva. Não faça alianças. Mas faça. Fale. Ministre. Abrace. Chore com ela. Isso é viver o reino. É entender que independente das suas diferenças, talvez de caráter, talvez de gostos, ela quer ser ministrada, ela precisa ser ministrada, o coração dela está desejoso para isso. Mas aí você precisa tratar a sua mente, você precisa tratar o seu ego, você precisa tratar o seu coração, você precisa tratar a sua alma. E como é que você vai? A pastora uma vez me falou que ela participou de vários evangelismos em paradas gays, né? Pastora, se você estivesse ali pensando em só aquilo que você acredita que seria certo ou errado, fala assim, não, ministrar, não é para mim isso aí, esse lugar não é para mim. Ah, lá na praça tem muito usuário de droga ou tem muito de bebida alcoólica, muito bêbado. Não, isso não é para mim, Deus é livre de nojinho. Não, isso não é reino. Reino é você se dispor, é você fazer. Só que eu vou falar para você que é muito mais fácil você ministrar no coração de um bêbado e de um drogado do que você ministrar no coração daquela pessoa que você tem rancinho. Porque ali vai doer para você, né? Ali vai tocar no seu ego, não vai? Ah, ele falou comigo. Não, ele fez isso para mim. Eu falo isso porque eu vivi isso muito tempo no emprego que eu tive. Eu deixei de falar a palavra de Deus porque eu levei uma situação tão pessoal para mim que eu me sentia. Eu só cheguei. O homem é difícil, né, pastor? Você se acha tão perfeito, mas você não consegue ver os seus defeitos, né? Você vê defeito na vida de todo mundo. Você vê a coisa errada na vida de todos. Mas a hora que você olha no espelho, você vê o quê? O que eu via? Eu não queria olhar para o espelho. Eu queria julgar. Só que ali tem um projeto de Deus. Vai lá e faz. Vai lá e fala. Ah, mas eu não posso. É Deus falando. Deus falando. Conserta o seu coração. Conserta a sua vida. Conserta aquilo que você tem para consertar e vamos. E caminha. A pastora falou que eu estou atrasado, que eu vou ter que correr muito mais agora. E é isso que eu estou desejoso a fazer, pastor. É correr, é ir, é fazer. Porque eu não tenho mais tempo.
Nós não temos mais tempo. O Léo mostrou a situação de Israel. E se isso para vocês não é o início de tudo, o que é? O que precisa acontecer na sua vida para você entender que você não tem mais tempo para perder com picuinha? Não feche alianças. Foi uma palavra maravilhosa. Que bênção. Não feche realmente alianças, porque isso aí vai preservar o seu caráter com Cristo, amém? Você tem que saber realmente com quem você fecha suas alianças. Mas não deixe de fazer a obra de Deus. Não deixe de fazer aquilo que Deus espera que você faça. Se sirva. Não, a mesa está posta, mas o prato é você que faz. A mesa está posta, mas o prato é você que faz. Amém? Amém. Glória a Deus. Obrigado pela oportunidade e que Deus abençoe. Amém. Você lembra o que eu chamei você para pregar hoje? Não lembra de nada que eu falei? Eu chamei porque eu falei, eu queria que você pregasse porque eu vejo que você é alguém que carrega algo. Só que para você carregar algo, você tem que renunciar a coisas. O Evangelho é renúncia. Se você não renunciar a nada, você nunca vai ser nada além do que você é agora. Você vai ser só isso aí, pro resto da sua vida. E a única coisa que caminha com renúncia é amor. A única coisa que faz alguém renunciar a algo é amor. E a gente está falando isso está sendo pregado sobre você, está sendo falado sobre você, porque não são dias de você viver a sua vida normal e vir para a igreja no domingo e ouvir uma palavra e voltar para casa e fazer tudo igual. Eu não sei se você viu as notícias, mas os dias são sinistros. Eu não sei se você viu as notícias, mas as notícias apontam para o fim. Eu não sei o que tem no seu coração agora, se tem arrependimento ou não, eu espero que tenha. Porque não é dia de brincadeira. Não é tempo de brincadeira. E quem brincar com Deus nesses dias aqui vai sofrer mais ainda do que quem brincou nos dias anteriores. Eu espero que haja despertamento em você. Eu espero que haja arrependimento em você. Eu espero que você tenha absorvido tudo que Ele falou e leve isso no seu coração e se torne verdade. E você esteja disposto a renunciar a coisas e a viver a vontade boa, perfeita e agradável dele para você. Amém? Se coloca de pé e eu quero orar por você. É assim que se faz um homem de Deus. É assim que se faz uma mulher de Deus. Tem coisas que seu coração não aprende só por meio de palavras. A sua mente entende por meio de palavras. Às vezes seu coração não. Às vezes seu coração só entende por meio de pancadas. Se Deus está te batendo é porque Ele te ama. Porque o Pai que ama corrige o filho. Amém. Pai, nós agradecemos pela vida do Paulo César. Nós agradecemos pela sua palavra dita a nós nessa noite. Toca esses corações com verdade, com graça. Que chova a justiça aqui. Que eles façam a sua vontade. Que eles vivam o seu reino e a sua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Enche esses corações, Pai, livre de todo vazio, ansiedade. Manda embora nesse momento toda a depressão e toda a tristeza que assola corações que tentam preencher com coisas desse mundo que só podem ser preenchidas por Ti. Obrigado pela Sua presença, obrigado pelo Seu amor por nós, leal e perene, que nos aquece desde a de manhã até de noite e que cuida de nós até quando nós dormimos. Perdoa-nos pelos nossos pecados e pelas nossas ofensas. Perdoa-nos se nós pecamos contra o céu e contra Ti. E acha que hoje corações que desejam verdadeiro arrependimento, mudança de atitude e fazer a sua vontade. Em nome de Jesus, que o amor de Deus Pai,
Assim seja. A graça do Deus Filho Assim seja. e as divinas consolações do seu Santo Espírito estejam sobre todos nós até que Ele venha, em nome de Jesus. Tem cantina. Não vai embora, tem cantina, tem X-Tudo, X-Bacon, só tem X-Salada, né? Não sei o que tem lá, mas tem cantina. Vai lá, Deus te abençoe e não vai embora sem comer o lanche. Amém?